Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. O caminho de Emaús. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Lucas 24, a partir do verso 13. Eu convido aqueles que encontrarem a palavra do Senhor, ponham-se de pé, em reverência à palavra do Senhor, que vai ser lida neste momento. E também para que a gente possa ter uma noção se já podemos começar a leitura. Lucas, Evangelho de Lucas, é Mateus, Marcos, Lucas 24, bem no finalzinho de Lucas, versículo 13 e seguintes. Amém, igreja? Vamos ler a palavra então. Lucas 24, a partir do 13. Assim nos diz a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, aleluia. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Poderoso Deus e amado Pai, Senhor, graças te damos por aqui estarmos em tua casa, prestes a ouvir a tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela revelação da tua palavra. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor derrame sobre mim a unção do Divino Espírito Santo. Senhor, coloque em minha boca as tuas palavras, as que venham do teu coração e não as que saiam do meu coração, Senhor. Porque importa que eu diminua e que o Senhor cresça mais e mais. Abra o nosso entendimento, Senhor, fala ao nosso coração, que toda barreira, Senhor, levantada para impedir que a tua palavra seja plantada em nossos corações, caia por terra nesse momento, em nome de Jesus. Fica conosco, Paizinho. Amém. Irmãos, o que será que significa Emaús? Eu fui pesquisar Emaús e descobri algo interessante. O sentido do nome Emaús é ignorado. Não se sabe o que significa Emaús. E o lugar também interessante. Até hoje os arqueólogos não atinaram com a descoberta de algum resíduo desta aldeia tão próxima de Jerusalém. Diz que era 60 estádios, o que equivale a 12 quilômetros. Era então uma caminhada de 12 quilômetros. Qual o contexto que nós temos aqui? Jesus havia morrido naquela cruz. Já haviam se passado 3 dias. 3 dias. E isso é significativo porque para a cultura judaica, vamos entender melhor, 3 dias na crença dos judeus
era o que eles acreditavam, era o tempo que uma alma levava na peregrinação da terra até o Sheol. Então eles acreditavam que 3 dias era o tempo que a alma levava até chegar ao Sheol, e já haviam se passado 3 dias. Por isso se entende que esses 2 discípulos abandonaram Jerusalém e foram caminhando pelo caminho de Emaús. São 2 caminhantes, eles vão de Jerusalém para Emaús, 12 quilômetros de caminhada. Eles vão caminhando, deprimidos, arrasados. Por quê? Eles eram discípulos, eles haviam acompanhado a trajetória de Jesus, e eles, como judeus, haviam acreditado que Jesus era realmente o Messias que vinha redimi-los, e eles estão perplexos, eles estão assustados, e principalmente eles estão tristes e estão frustrados. Porque imagina, irmãos, todas as esperanças deles estavam depositadas em Jesus de Nazaré, e Jesus, surpreendentemente, se deixara aprisionar como um cordeiro, se deixou levar naquela cruz, e não disse uma palavra para se defender. E ele, que era o Messias prometido, havia morrido naquela cruz e estava sepultado, e já passaram 3 dias. As esperanças de que antes dos 3 dias, as esperanças de que antes da chegada daquela alma no Sheol, ele fizesse alguma coisa, ele mostrasse a sua glória, e eles estavam frustrados e decepcionados com Jesus, porque no entendimento deles, Jesus havia falhado. Ah, meus irmãos, mas eles iam caminhando, pensativos, tristes, frustrados naquela caminhada, mas eis que de repente, em meio àquela tristeza, em meio àquela frustração, alguém chega para caminhar com eles, e esse alguém era o nosso mestre, que chegava com uma voz suave e meiga, transmitindo a paz. Aleluia. Nós lemos nos versículos 19 a 21, que você pode acompanhar aí na sua Bíblia, que eles estavam frustrados, tinham colocado toda a sua confiança em Jesus, e no que eles pensavam que era o fim, porque toda a esperança havia caído por terra, nada dera certo. E agora eles não sabiam por que as coisas se sucederam assim. Por que eles se deixaram abater daquela forma na cruz? Eles haviam, na verdade, perdido as esperanças em Jesus, e eles estavam frustrados. Nós não sabemos o significado de Emaús, mas poeticamente nós podemos então dizer que Emaús é um lugar de frustração. E o que isso diz para nós? Pense comigo. Muitas vezes, amados, nós caminhamos no caminho de Emaús. Por quê? É quando nós ignoramos porque as coisas estão assim como estão, e a única coisa que nós sabemos é que a vida não está sendo tão boa conosco, as coisas não estão dando nada mais certo, está dando tudo errado, as nossas esperanças vão enfraquecendo uma a uma, e nós começamos a ficar tristes, começamos a ficar deprimidos, depositamos as nossas esperanças de que Jesus resolveria o nosso problema, e parece que Ele se esqueceu de nós, e parece que Ele nos abandonou, e que não vai voltar mais. Era esse o sentimento daqueles 2 caminhantes, e muitas vezes, pense bem, não é esse o sentimento que você tem na sua peregrinação aqui na vida, de que Jesus se esqueceu de você, que nada está sendo cumprido. Então a semelhança destes 2, do mesmo modo que ele, muitas vezes na nossa vida nós vamos caminhando perplexos, sem entender o que está acontecendo, nós vamos caminhando desorientados,
e vamos caminhando frustrados. Então Emaús é um lugar de frustração. Se você veio para cá, eu não sei como é que você veio hoje, como é que você está se sentindo, mas se o teu sentimento é frustração, se o teu sentimento é tristeza, é perplexidade diante da situação que está colocada na tua vida, então eu quero te dizer, bem-vindo ao caminho de Emaús. Você é um caminhante de Emaús. Vamos adiante, o versículo 17 traz a pergunta de Jesus. Jesus pergunta: que é isto que vos preocupa? E de que estáis tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Diz aí no versículo 17. Você reparou a palavra entristecidos, tristeza. Então nós vimos que Emaús é um caminho, é um lugar de frustração. Emaús também é um caminho de tristeza. Se você tem andado frustrado, tem andado triste, está vendo? Você é um caminhante de Emaús. Quando nós caminhamos por Emaús, também estamos tristes, profundamente deprimidos, porque nós achamos que a vida não está sendo justa conosco, nós nos sentimos arrasados, e na tristeza o nosso olhar é choroso, as palavras não são boas, elas expressam uma profunda dor e amargura que brotam lá no fundo do coração, porque nós estamos tristes. Por que nós estamos tristes? Pensa comigo, esse é um momento de reflexão mesmo. O Senhor está querendo falar com o teu coração. Você veio buscar um consolo, essa noite que você vai receber. Você veio no lugar certo. Por que nós sentimos tristezas? São tantos os motivos. Ora, é uma enfermidade. Talvez o que te trouxe aqui seja uma enfermidade. Eu não sei qual é ela, mas Deus sabe. Ora, é uma dificuldade financeira. Talvez o que te trouxe aqui seja uma dificuldade financeira. Outra hora é um desentendimento com uma pessoa amada. Você teve algum desentendimento com alguém que você ama e que você quer ver, quem sabe, esta relação reatada? Por isso você está no caminho de Emaús, está triste, está frustrado, porque as coisas não estão acontecendo do jeito que você gostaria. Em outras horas, queridos, nós ficamos sabendo que um parente está em dificuldades. São tantos os motivos que nos levam para o caminho de Emaús, né, Francisco? São tantos. Então nós estamos jogados, perambulando no caminho de Emaús, e é por isso, queridos, que nós nos sentimos tristes, porque nós não conseguimos, por mais que nos esforçamos, sentir em nossa vida a presença de Jesus. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite, meu amado, minha amada, que algo bom acontece quando nós estamos exatamente no caminho de Emaús. E o que é que acontece quando nós estamos caminhando no caminho de Emaús? Irmãos, no versículo 15 diz que aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. É isso que acontece de bom quando nós estamos no caminho de Emaús. Lamentavelmente, nós não conseguimos reconhecer a presença de Jesus caminhando conosco, e por isso continuamos tristes. Mas eu quero te dizer, se você está no caminho de Emaús, Jesus está contigo, Jesus está caminhando com você, Jesus está te acompanhando, embora você esteja com os olhos e ouvidos espirituais para não sentir, para não ver Jesus, para não ouvir e reconhecer a voz suave e meiga do Mestre te falando. Ele está contigo, você não está só, porque lá em Emaús, é lá no caminho que ele se chega para nos acompanhar, queridos. É assim mesmo. O quadro qual é? O quadro é de tristeza, o quadro é de desamparo, o quadro é de solidão,
o quadro é aquela sensação de abandono, o quadro é de profunda frustração. É esse o teu quadro, pois fique sabendo que se é esse o teu quadro, é aí que ele chega na tua vida. Ele chega para mudar a situação, aleluia. E é esta, amados, a beleza da pessoa de Jesus Cristo, aleluia. Quem já andou por Emaús e saiu de lá, eu já andei por Emaús e saí de lá, aleluia. Quem já andou e saiu de lá, descobriu que nós não sabemos vê-lo, descobriu que nós muitas vezes não conseguimos reconhecê-lo, nós muitas vezes estamos tão frustrados com ele, que não sabemos nem chamá-lo. Vem Jesus, chega Jesus, fica Jesus, me ajuda. A gente se esquece até como é que ora, não é verdade? A gente perde até a fé, a gente acha que nem adianta mais orar. Jesus foi embora, não nos ouve mais. Mas querido, ele vem caminhar ao nosso lado em Emaús, mesmo que nós não reconheçamos, mesmo que nós nem o chamemos, mas ele vem. E o texto diz: e ia com eles. Jesus ia com eles, Jesus vai com você, Jesus vai conosco, aleluia. Porque ele, queridos, ele é o caminhante conosco na estrada de Emaús. Ele anda por Emaús com os que lá estão perdidos, desorientados. Jesus é o caminhante. Jesus, ao contrário do que você possa pensar, Jesus nunca está longe. Queridos, é assim. Primeiro, nós sentimos o desalento, não é verdade? Primeiro cai o desânimo. Segundo, quando você entra em desânimo, pode crer, segunda coisa que acontece, o mestre chega. E a terceira, ele caminha conosco. Eu creio. E aqui, amados, nós aprendemos uma lição muito positiva. Pensa comigo, se os nossos erros e as nossas visões equivocadas de Jesus nos jogam no caminho de Emaús, a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia o trazem para caminhar conosco em Emaús. Mas vamos à última pergunta do texto, porque na verdade essa pergunta é a que mais importa, essa pergunta é a que mais interessa, a resposta a essa pergunta é o que nós precisamos levar, e porque é o que nós viemos buscar aqui essa noite. Qual é a pergunta? Como é que se sai de Emaús? Você sabe como é que se sai de Emaús? Ainda não? Nós vamos aprender com o mestre nessa noite, aleluia. O verso 33 diz que depois que chegaram a Emaús, eles iam caminhando, o mestre veio conversando com eles, e eles finalmente chegaram na aldeia de Emaús. Eles chegaram lá, chegaram no ponto final, chegaram no fim da rota deles, Emaús. O verso 33, olha aí na sua Bíblia. Eu fiquei intrigado quando eu li esse texto. Pensa um negócio que eu fico às vezes intrigado, e eu só descanso quando o Espírito Santo me revela. Eu sou curioso. O verso 33 diz que depois que eles chegaram a Emaús, na mesma hora, olha só que coisa intrigante, chegaram lá e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Irmãos, nesse encontro alguma coisa aconteceu, eles acabaram voltando para Jerusalém, de onde tinham saído. Eles não ficaram lá em Emaús. Eu quero te dizer nessa noite, que se você anda caminhando pelo caminho de Emaús, se você já chegou em Emaús, Emaús não é um lugar para a gente ficar, não. Emaús é um lugar que nós não devemos permanecer. Nós podemos até estar andando no caminho de Emaús, nós podemos até passar por lá,
que é o fundo do poço mesmo, mas Emaús não é o nosso lugar. Amados, como é que se sai então de Emaús e se volta para Jerusalém? Ou, em outras palavras, como é que a vida é refeita? Nós estamos falando aqui, se é que você já não percebeu, de refazer a nossa vida, de sair de Emaús, de sair do fundo do poço e de voltar para Jerusalém. Na verdade, aqueles dois voltaram para Jerusalém, mas o nosso lugar, que não é em Emaús, sabe onde é? É na Nova Jerusalém. É lá que é o nosso lugar. Três respostas como é que se sai de Emaús. O texto diz que quando eles se aproximaram, Jesus fez menção de passar adiante, e eu fiquei intrigado com isso. Jesus ia caminhando, eles chegaram em Emaús, pararam, e Jesus deu o ar assim de quem ia seguir adiante. Sabe por quê? É porque Ele não força nada. Ele quer que você o convide para entrar e ficar na sua casa. Ele não força, Ele é educado. Jesus não força, Ele aguardava um convite. Ele não arromba a porta, Ele não entra onde não é convidado. Então no versículo 29, olhe na sua Bíblia, eles o constrangeram e o convite finalmente foi feito. Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Às vezes, quando nós estamos no fundo do poço, lá em Emaús, talvez já está ficando tarde, talvez a noite já está chegando na tua vida. E antes que essa noite venha, meu irmão, abra seu coração, deixe Jesus entrar para Ele resolver o teu problema, para você sair com Ele de Emaús. Como é que se sai de Emaús? A primeira resposta, você arriscaria responder? Qual é a primeira resposta? Primeira, só se sai de Emaús, se sai pedindo para que Ele entre na nossa casa, para que Ele entre na nossa vida. E a segunda resposta é ouvi-lo com atenção. No versículo 27, nós vemos que Jesus expôs-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E na medida que Ele vinha falando, eles foram ouvindo Jesus com atenção. Segunda resposta, ouvir a voz de Jesus falando para você. Como é que você ouve? Orando, falando com Ele, consultando a palavra. Ele tem uma palavra para você. Você sai de Emaús, primeiro abrindo espaço para que Ele entre na sua vida, e segundo, deixando Ele operar, ouvindo o que Ele tem para te dizer. E tanto que o texto diz mais adiante assim, olha só que coisa linda: porventura não nos ardia o coração, o coração ardia, quando Ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Irmãos, é desse jeito, é essa a beleza da palavra de Deus. Elas são tão vivas, as palavras, que quando elas são expostas, o nosso coração arde. Você nunca chorou ouvindo a palavra do Senhor? Você não sabe o que você está perdendo. Que experiência maravilhosa que é quando você ouve a palavra e o teu coração arde, que te leva até as lágrimas. Aleluia. E qual a segunda resposta? A terceira resposta, eu já disse. A primeira é qual? Pedir para que Ele entre na tua vida. A segunda é ouvir a voz dEle com atenção. E a terceira é você reconhecer que Emaús não é o teu lugar. Você não foi feito por Deus. Você não nasceu para viver em Emaús. Você foi criado por Deus para viver na Nova Jerusalém. Você não foi criado para viver triste, acabrunhado, de cabeça baixa, chorando e lamentando. Você não foi criado por Deus para ser um perdedor. Você foi criado por Deus para ser um vencedor. E é lá no pódio que Deus te quer. É lá na Nova Jerusalém, recebendo a coroa da vida. Não é para ficar triste, não é para se entregar, não é para baixar a cabeça, não é para desistir. Aleluia. Queridos,
Jerusalém é nova, que é o nosso lugar, aleluia. E eu chamo agora, nesse momento, nos aproximando do final, preste bem atenção, que coisa linda agora, preste atenção para a revelação da palavra de Deus. Diz o verso 33, que na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, porque quem tem um encontro verdadeiro com Jesus, não fica mais perambulando no caminho de Emaús, não, ele sai de Emaús e volta para Jerusalém, amém? Eu chamo sua atenção para os dois limites desse texto, são dois limites, me acompanhe no raciocínio que vale a pena. O primeiro limite é o versículo 16, olha aí no verso 16, o que é que diz em Lucas? Nós vemos que eles não o reconheceram quando ele chegou a seu lado, amém? Eles reconheceram assim que Jesus chegou? Não, eles não o reconheceram. O outro extremo desse texto, olha aí na sua Bíblia, é o versículo 31, então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Irmãos, primeiro ele chega, caminha durante um tempo com eles, durante 3 horas, e eles não o reconheceram. Mas depois de um certo tempo e de alguma coisa que aconteceu, nós vamos ver o que é que mudou tudo e que fez com que ele se levantasse e voltasse para Jerusalém. Eles o reconheceram num momento muito especial. Leia o verso 34, me acompanhe na sua Bíblia, o 34, assim diz a palavra do Senhor: tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. E o que aconteceu aí? Quando ele partiu o pão, o que foi que aconteceu? Então se lhes abriram os olhos. E eu fiquei curioso com isso. Como é que pode? Foi no partir do pão que eles o reconheceram. E se lhes abriram os olhos e eles entenderam que ele era o Jesus de Nazaré, ressurreto, tinha vencido a morte, e foi no partir do pão. Mas como é isso? Oh Senhor, me explica. Abra também os meus olhos espirituais, abra os olhos do teu povo, para que eles consigam entender a mensagem do caminho de Emaús. Queridos, no verso 35 diz: então os dois contaram o que lhes aconteceu no caminho e como foi por eles reconhecido no partir do pão. De novo, este enigma para nós. Vamos pensar junto? Pensa comigo. Eles o reconheceram no ato de partir o pão, amém? Como que eles o reconheceram? Como é que nós, ocidentais, nós cortamos o pão? A gente pega o pão e passa uma faca no pão. Nós cortamos o pão em fatias, amém, igreja? Nós, ocidentais, partimos o pão com uma faca. Os judeus, os orientais, você sabe como é que eles partiam o pão? Eles partiam o pão com as mãos. No partir do pão, eles o reconheceram. Não é intrigante isso? Porque todos os judeus, todos, partem o pão com as mãos. Ele era apenas, em tese, mais um judeu partindo o pão com as mãos, amém? E por que eles o reconheceram exatamente no partir do pão? É intrigante. E é isto que o texto está dizendo. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Você quer saber por quê? Porque no momento em que Jesus parte o pão, eles veem os sinais, aleluia, da cruz, daqueles cravos da cruz na sua mão. Foi por isso que eles o reconheceram. Sabe por quê? Porque todos os judeus partem o pão com as mãos,
mas só ele, que havia ressuscitado, era o único que tinha as marcas da cruz na sua mão. E eles o reconheceram, seus olhos se abriram, porque eles viram as marcas da cruz nas mãos do nosso mestre. Aleluia, glorifique o nome do Senhor, irmãos. Você quer sair de Emaús? Você sabe como é que sai de Emaús? Olhe para as marcas da cruz do crucificado. Você quer sair de Emaús? Olhe para a cruz. Você quer sair de Emaús? Olhe para Jesus. Só ele tem as marcas da cruz. Foi por isso que se lhes abriu os olhos. Aleluia. Como é que nós podemos ter uma visão correta de Jesus Cristo? Como é que a nossa vida pode ser mudada? Como é que nós podemos ter um conhecimento completo e profundo de Jesus? Aleluia. Como é que nós podemos sair de Emaús olhando para as marcas da cruz, olhando para a cruz, olhando para o Cristo crucificado, lembrando dele na ceia do Senhor, no partir do pão? Você nunca mais vai esquecer agora que foi no partir do pão que eles viram as marcas da cruz nas mãos do nosso mestre. A cruz que para aqueles discípulos parecia ter sido, irmãos, o fim de tudo. Eles estavam frustrados por causa daquela cruz. Aquela cruz tornou-se o símbolo da ressurreição. Aquela cruz é o símbolo da nossa vitória em Cristo Jesus. Aleluia. Deixe Jesus falar ao seu coração. Às vezes nós vamos no caminho de Emaús, olhando, sabe para o quê? Olhando para as contrariedades, olhando para as circunstâncias. E é por isso que nós vamos andando por Emaús, olhando para as pedras do caminho. Mas aquela cruz está vazia, só deixou as marcas. Jesus ressuscitou para vencer a morte. Aleluia. E nós olhamos para as pedras do caminho e esquecemos de olhar para o crucificado. Porém, queridos, quando o nosso olhar não está voltado para as contrariedades, quando o nosso olhar não está voltado para os problemas, quando o nosso olhar não está voltado para as circunstâncias que dizem que nada mais dá certo, e nem para as dificuldades e as pedras do caminho, quando o olhar é centralizado nas marcas que Jesus Cristo carregou, então nós o reconhecemos e nós o descobrimos como ele realmente é. Por onde você está andando, meu irmão, minha irmã? Você chegou aqui essa noite e descobriu que estava andando no caminho de Emaús? Você está se sentindo abandonado por Deus? Você está se sentindo frustrado, derrotado, abandonado, arrasado? Você não sente que Ele está caminhando do teu lado? Você não consegue ter o coração aquecido pela palavra de Deus? Nem isso mais está motivando a tua vida? Oh, meu irmão, você não reconhece que Ele tem andado por esta mesma estrada junto com você? Ah, meu irmão, ah, minha irmã, abra os seus olhos, abra o seu coração e convide-o para entrar e convide-o para ficar. Que a tua oração seja: entra, Jesus, fica, Jesus, no meu coração. Eu quero sair de Emaús. Ó Jesus, me dá a minha vitória esperada, em nome de Jesus. Programa Momentos com Jesus. Caminho de Emaús, sem a presença de Jesus, é triste o jornalear, mesmo em companhia de alguém. Mas se esse alguém não é Jesus,
penoso é o caminhar. Eis que de repente o mestre chega, com sua voz suave e meiga, transmitindo a paz. Viajantes tristes de Emaús, consolados por Jesus, já não lamentam mais. Fica comigo, fica, não vais embora, fica. É escura a noite, fica, não te ausentes, Senhor. Tuas palavras ardem no meu ser, a tua voz produz em meu viver a segurança que eu preciso pra vencer. Mestre, fica. Caminho estreito pra Sião, os salvos não tropeçarão, Jesus os guiará. Os ensinamentos qual fanal enchem de luz o peregrino e firma o seu andar. O terno olhar do Salvador acalma o pobre viajor e comanda seu ser. O caminho é longo, mas tem luz, a companhia de Jesus faz o fiel vencer. Fica comigo, fica, não vais embora, fica. É escura a noite, fica, não te ausentes, Senhor. Tuas palavras ardem no meu ser, a tua voz produz em meu viver a segurança que eu preciso pra vencer. Mestre, fica, fica comigo, fica, não vais embora, fica. É escura a noite, fica, não te ausentes, Senhor. Palavras ardem no meu ser, a tua voz produz em meu viver a segurança que eu preciso pra vencer. Mestre, fica. Programa Momentos com Jesus.